representante do Coletivo Nacional dos Eletricitários. Convido os senhores a tomarem assento à mesa. Antes de passar a palavra aos expositores, peço a atenção dos senhores presentes para os procedimentos que vamos adotar. O tempo concedido aos expositores será de 10 minutos, prorrogáveis, não podendo serem aparteados. Os deputados interessados em tecer considerações deverão inscrever-se previamente junto à secretaria. Cada deputado inscrito terá o prazo de 5 minutos para interpelar os expositores. Concedo a palavra... Nota pelo convite feito à EPE para tratar do tema o futuro do setor elétrico. Então, nós vamos seguir, para ficar mais claro o que nós vamos tratar de uma agenda onde nós vamos falar rapidamente do Plano Decenal de Expansão de Energia, que, em última análise, vai subsidiar as projeções que nós vamos apresentar aos senhores, o cenário macroeconômico que baliza as demandas que nós estamos vendo, a matriz elétrica brasileira atual e futura, as projeções também de demanda elétrica, como nós vemos a expansão da geração de energia elétrica, bem como a expansão da transmissão, os investimentos para essa expansão tanto da geração quanto da transmissão, e falaremos um pouquinho sobre os leilões de geração e os leilões de transmissão. Então, primeiro, falar do Plano Decenal de Expansão de Energia, o PDE. O PDE é um dos principais produtos da EPE, e, como eu disse, é importante rapidamente falar do PDE, porque as nossas projeções que serão apresentadas estão baseadas nesses estudos. Só para que os senhores tenham uma ideia, o PDE são estudos anuais da EPE, onde nós apresentamos todo o crescimento econômico do país e a necessidade de energia para suprir essa demanda. Não só energia elétrica, mas outras fontes energéticas, como também petróleo, gás natural e biocombustíveis. É um documento público que está disponível no site da EPE. Como nós vamos falar de crescimento de demanda e mostrar projeções, é importante que nós saibamos qual é o cenário macroeconômico que a EPE está vendo e que baliza esse crescimento de demanda. O cenário macroeconômico da EPE é um cenário feito pela nossa própria equipe. Nós tivemos, em 2017, um crescimento do PIB de 1%. Esse ano, 2018, a EPE projeta um crescimento de 2,6% ao ano, e no horizonte até 2026, que é o horizonte que nós vamos tratar aqui, nós temos um crescimento médio anual na ordem de 2,5% a 3%. Falando de matriz elétrica brasileira, e aqui tem alguns pontos importantes para nós tratarmos com os senhores. Primeiro, a nossa matriz em 2017, com uma capacidade instalada por fonte de 148 gigawatts. Notem a importância ali em azul da geração hidráulica, as hidrelétricas, com 69%. Participação importante também da biomassa, e ali abrindo um parênteses, biomassa ali muito proveniente de bagaço de cana. Um outro ponto importante é já uma participação bastante significativa da fonte eólica, aproveitando o potencial dos ventos, na matriz elétrica brasileira em 2017. E participações menores de nuclear, gás natural e derivados de petróleo. Quando nós olhamos essa matriz elétrica para 2026, nós vemos um crescimento de 148 GB para 213 gigawatts, e vemos algumas mudanças bastante importantes. A redução da participação da fonte hídrica, isso muito por conta de algumas dificuldades para a implementação de novas hidrelétricas. É importante nós ressaltarmos que os grandes potenciais hídricos do Brasil encontram-se na Amazônia, e aí tem-se uma dificuldade de licenciamento ambiental, entre outros fatores. Vemos um crescimento bastante significativo da eólica, de 7% a 3%, e também da solar, que quase não tem participação em 2017 e passa a ter uma relevância importante na matriz de 2026. Importante ressaltar que, com o crescimento de eólica e solar, nós temos na matriz elétrica brasileira fontes intermitentes, e temos que ter outras fontes energéticas para regular ou para oferecer energia nesses momentos de intermitência da eólica e da solar. E aí temos ali 6% de uma demanda alternativa para a ponta, que é para atender esses momentos de demanda máxima, e, na verdade, ali é indicativo, nós não definimos ainda o tipo de fonte, mas muito provavelmente térmicas. Avançando um pouco mais, falando como a EPE vê o crescimento
da demanda de energia elétrica no país. Então, aqui, a área em cinza, nós mostramos a carga de energia em megawatts médio. Em 2017, algo em torno de 67 mil megawatts médio. Para 2026, 92 mil megawatts médio, ou seja, um crescimento de oferta no Sistema Interligado Nacional de aproximadamente 2.800 megawatts médio por ano. E quando nós falamos de demanda máxima, aquela demanda de pico, nós tivemos em 2017 algo em torno de 88 mil megawatts e projetamos aí para 2026 algo em torno de 120 mil megawatts. Aqui para mostrar para os senhores o que nós já temos de oferta existente e também de oferta contratada e como nós vemos aí a evolução da carga em dois cenários, né? Então, primeiro, a área em cinza, nós temos aquela oferta de energia elétrica já existente e aquela que já está contratada a partir dos leilões de energia. Então, 79 mil megawatts média em 2017 e o que já está contratado, 82.515 megawatts média em 2026. A carga de energia, né, nós temos ali dois cenários. O cenário azul é o nosso cenário de referência, com um crescimento da demanda de energia elétrica de algo em torno de 3,7% ao ano. E temos a curva em laranja, é um cenário alternativo, onde nós temos um crescimento maior da demanda de energia elétrica, algo em torno de 4,2% ao ano. Notem que, quando nós analisamos a curva azul, nós vemos lá uma carga de ordem de 92.447 frente a 82.000 já contratado. E quando nós analisamos a curva laranja, nós vemos uma carga em 2026 de 97 mil megawatts médio, com uma oferta já contratada de 82 mil. Ou seja, neste horizonte até 2026, nós temos um espaço aí de algo em torno de 10 mil a 15 mil megawatts médio para serem contratados nos leilões de energia para atender essa demanda que nós vemos lá em 2026. Isso tratando-se de ambiente de contratação livre, bem como o ambiente de contratação regulada. A expansão da geração, como é que nós vemos? Importante ressaltar que a expansão da geração nos planos decenais de energia é uma expansão indicativa, ela não é determinativa. Então, nós mostramos aqui uma expansão que chega em 2026 na ordem de 40 mil megawatts. Importante nós ressaltarmos esses três pontos que estão à direita do slide. Nós temos importantes restrições à expansão hídrica com grandes reservatórios, pelos pontos que nós já elencamos aqui, os grandes potenciais hídricos na Amazônia, grandes reservatórios, tem todo um problema relacionado a impactos ambientais. Vemos uma predominância da geração renovável, notem a participação crescente da eólica, em laranja, em 2026, bem como da solar, em amarelo. Um outro ponto importante, como nós já falamos, é que como nós temos um crescimento muito grande das fontes intermitentes eólica e solar, há uma necessidade de contratação de oferta de energia para suprir serviços específicos, como, por exemplo, flexibilidade operativa, entrando no momento das intermitências da eólica e da solar. Aqui é só para mostrar para os senhores a participação das fontes na matriz elétrica até 2026. Em azul, a fonte hidráulica, o que nós vemos é uma diminuição da participação da hidráulica. Em verde, as fontes renováveis, PCH, pequenas centrais hidrelétricas, eólica, solar e biomassa. Então, notem um aumento da participação das fontes renováveis na matriz brasileira. Embora o Brasil já tenha uma matriz elétrica extremamente limpa, caminhamos ainda para uma matriz mais limpa. Em cinza, a matriz térmica e em amarelo, a alternativa para a ponta, como nós já comentamos. Falando da expansão da transmissão, linhas de transmissão e subestações necessárias para escoar a oferta de energia elétrica. Analisando as linhas de transmissão em quilômetros, em 2016 tínhamos um total de aproximadamente 135 mil quilômetros de linhas de transmissão e a nossa expectativa para 2026 é de termos algo em torno de 197 mil quilômetros de linhas de transmissão, um crescimento de 46% no período considerado.
Quando nós falamos de capacidade de transformação em MVA, relacionado às subestações, nós temos existente em 2016 algo em torno de 333 mil MVA e esperamos para 2026 532 mil MVA, um crescimento aí da capacidade de transformação do país em subestações da ordem de 60%. Investimentos, na verdade, investimentos necessários para essa expansão que nós estamos verificando, tanto da geração quanto da transmissão. Então, primeiro, investimentos em geração. Em azul, aquela expansão já prevista e também aquela já contratada, tanto no ambiente de contratação regulado, considerando aí também o ambiente de contratação livre, em azul, e em laranja, aqueles investimentos de expansão indicativas previstas no nosso plano decenal de energia. Notem que os investimentos previstos em azul, em todo o período, somam algo em torno de 67 bilhões de reais e os investimentos indicativos em geração, em laranja, somam 174 bilhões de reais. Ou seja, nós temos um total de investimentos em geração de energia elétrica no Brasil que é da ordem de 241 bilhões de reais, mostrando a pujança do setor elétrico nacional. Isso só em geração. Se nós olharmos transmissão, os investimentos também são bastante significativos. Investimentos estimados em linhas de transmissão, 78 bilhões de reais e em subestações, 41 bilhões de reais, totalizando investimentos no setor de transmissão de 119 bilhões de reais. Se pegarmos os investimentos em geração mais os investimentos em transmissão, nós temos o investimento total do setor em geração e transmissão no período até 2026, totalizando 360 bilhões de reais, ou seja, uma média de 36 bilhões de reais por ano. E já caminhando para o final, falando um pouquinho dos leilões de geração, no país a oferta de energia elétrica é feita através de leilões de energia. Para os senhores terem uma ideia, desde 2005, a expansão da geração de energia elétrica via leilões de energia contemplou a contratação de 1.167 projetos, com uma capacidade de 90 mil megawatts e representando hoje 57% da matriz elétrica nacional. Foram, ao longo desse tempo, 39 leilões de energia elétrica. Olhando os leilões mais recentes de geração de 2017, o leilão A-4 e A-6 de 2017, à esquerda nós mostramos os preços, tetos e o preço de contratação do leilão A-4, mostrando um grande deságio, né, na hora do bid, o que leva realmente a toda uma modicidade tarifária, ou seja, ofertar para o consumidor energia de uma forma mais barata. Notem principalmente o deságio da fonte eólica, que no A-4 chegou a 61% e no A-6 chegou a 64%, sendo contratado algo em torno de R$ 98,00 o quilowatt-hora, o megawatt-hora. Tivemos agora em 2018 um leilão A-4 para ofertar energia em 2022. Resumo aqui dos projetos vencedores, uma participação muito grande da solar fotovoltaica, uma oferta total de energia de 1.024 megawatts, 39 projetos vencedores. Todas essas informações estão públicas e disponíveis no site da EPE. E teremos agora, no dia 31 de agosto de 2018, o leilão A-6, para entregar energia em 2024. Nós já temos aí um total de 1.080 projetos cadastrados na EPE para possível habilitação, para concorrer à habilitação e posteriormente ao leilão. Novamente, uma grande quantidade de projetos de eólica, totalizando algo em torno de 58 mil megawatts de energia. E, finalizando, falando dos leilões de transmissão, nós vamos ter agora um leilão de transmissão em 2018, dia 28 de junho. São 24 lotes, totalizando 60 empreendimentos em 18 estados do nosso país.
São cerca de 4.000 quilômetros em linhas de transmissão que serão ofertados por leilão, cerca de 14.000 MVA de capacidade de transformação em subestações e investimento estimado da ordem de 9 bilhões de reais. E temos, aqui a gente detalha um pouco, esse leilão por região, região norte, centro-oeste, sul, nordeste e sudeste. Vejam aí grandes investimentos, tanto no norte quanto no nordeste. E finalizando, teremos ainda um leilão de transmissão no segundo semestre de 2018, data ainda não definida, mas pelo porte dos projetos e pelo portfólio desses projetos, estimamos aí investimentos da ordem de 7 bilhões. Então, era essa a nossa apresentação, dentro daquilo que foi pedido a nós pela comissão especial deste projeto de lei, falar sobre o futuro do setor elétrico brasileiro e, mais uma vez, agradecer à comissão, na pessoa do seu presidente, deputado Hugo Mota, por essa oportunidade dada à empresa de pesquisa energética, e estaremos abertos aqui. Deputado José Carlos Aleluia, foi em relação à disruptura, né, da utilização da energia elétrica, né? Como é que nós vemos isso, principalmente no setor de transportes, né? O setor de transportes é um setor... então, primeiro ponto, claro que a gente vê uma disruptura na utilização de energia elétrica de uma forma geral. Vemos também, ainda não entrando no setor de transportes, mas até o consumidor mais preocupado com esse consumo de energia elétrica, e talvez um controle pelo lado da demanda e não pelo lado da oferta. Claro que isso também está relacionado a uma série de outros fatores, como, por exemplo, o preço de energia elétrica horária, né, tudo isso. E em relação ao setor de transportes, nós temos acompanhado muito de perto isso. Há uma onda mundial e que certamente afeta o Brasil em relação à eletrificação de veículos leves, né, os carros elétricos. E isso é levado em consideração nos estudos e nos planos da EPE. E a posição da EPE em relação a vários estudos que ela faz, e isso tudo está mostrado aí na oferta e demanda de energia elétrica, é como é que nós vemos essa parte de eletrificação do setor de transporte no Brasil. Nós temos que entender que o Brasil ele é um país que tem uma oferta muito grande de petróleo, vai crescer cada vez mais. Por outro lado, importamos alguns derivados e temos também uma cadeia pujante de biocombustíveis, sobretudo de etanol. Então, quando nós falamos de transportes, nós temos que olhar tudo isso. O que nós vemos em relação à evolução do setor de transportes é que nós temos ainda, primeiro, no curtíssimo prazo, uma capacidade muito grande de ainda aumentar a eficiência nos veículos existentes. E, claro, hoje a grande maioria dos veículos são veículos flex-fuel. Então, isso é o curtíssimo prazo. No longo prazo, no médio prazo, a gente vê muito o crescimento dos veículos híbridos no Brasil, né? Aqueles veículos que têm motor a combustão interna e também motor elétrico. E veja, nós estamos falando aí de híbrido plug-in, estamos falando de híbridos não plug-in. E acreditamos também, ainda no médio prazo, a entrada dos veículos híbridos flex-fuel, que possam ser abastecidos com etanol. Isso é uma vocação brasileira. A Toyota já vem trabalhando num carro dela, híbrido com a tecnologia flex. Num prazo mais longo, a gente já vê um avanço desses veículos para célula a hidrogênio movida a combustível, ou seja, você gera hidrogênio no próprio automóvel e a partir, nesse caso, do etanol para contemplar as potencialidades brasileiras. Bom, e aí como é que nós vemos o carro puramente elétrico, aquele carro que nós vemos plugando na tomada lá e puramente elétrico? Nós vemos ainda muitas barreiras à entrada de carros elétricos no Brasil. Infraestrutura de recarga, eu teria que ter toda a infraestrutura de recarga, o próprio preço do veículo, a questão de matéria-prima das baterias, tudo isso. Então, nós acreditamos que os veículos puramente elétricos no Brasil, que, veja bem, esses veículos são uma solução para a Europa, mas talvez não uma solução total para o Brasil, né? Nós acreditamos que eles vão entrar sim, mas em alguns nichos de mercado. Que nichos de mercado? Principalmente frota de veículos públicos, táxis, ônibus nas grandes cidades, carros de aluguel, esse car sharing. Então, nós acreditamos que vão entrar desta forma.
E isso não impacta muito, pelas nossas projeções, a demanda de energia elétrica no Brasil. É dessa forma que nós vemos, mas, como o senhor colocou, esse cenário de evolução e de ruptura do setor de transportes em relação à energia elétrica, ele é contemplado não só na oferta e demanda de derivados de petróleo e biocombustíveis, mas também aqui na energia elétrica. Então, esse é o primeiro ponto. Não sei se o Dr. Reive quer fazer alguma colocação. Ok. Em relação à segunda pergunta do deputado Aleluia, em relação à geração distribuída, a EPE ela contempla também nos seus planos a geração distribuída. Concordamos com a sua colocação que há um potencial muito grande para uma geração distribuída, que é uma geração bastante importante, porque é uma geração pulverizada, que tem uma grande capilaridade, né? Então, isso é importante, e vemos, sim, o crescimento dessa geração distribuída. Importante ressaltar que também para essa geração distribuída se tornar uma geração mais massiva, entrar em massa, há necessidade também de nós construirmos redes inteligentes, smart grids, de modo que o consumidor ele possa não tão somente consumir energia, como também ele possa, né, retornar energia para a rede. Então, isso é um desafio e que é contemplado dentro dos estudos da EPE, e a EPE tem trabalhado fortemente em geração distribuída e também nessas necessidades para que a geração distribuída seja implementada em longa escala no país, e aí certamente a gente aumenta a oferta de energia no país. Terceiro ponto, o senhor tocou na oferta de energia a partir das térmicas nucleares. Hoje temos 2 plantas, como o senhor bem colocou, Angra 1 e Angra 2, e temos aí o projeto de Angra 3. Nós entendemos que todas as fontes de energia elas são bem-vindas e elas são importantes para o país. Então, em momento nenhum, aquela prerrogativa da EPE de excluir a nuclear, embora, claro, em relação ao nuclear tem que ter uma série de aspectos relacionados à segurança que são importantes e também são observadas nas demais fontes de energia. Em relação à Angra 3, quando nós pegamos o PDE 2026, até para que a gente pudesse simular, utilizar os nossos modelos, nós consideramos a Angra 3 entrando só no fim do horizonte decenal, no fim do horizonte 2026, mas, é claro, nós temos uma discussão aí importante sobre a Angra 3, quando ela entra, como entra, na verdade, fazer com que ela aconteça, as tarifas que terão que ser pagas, tudo isso. Quarto ponto, o senhor falou sobre a comparação de fontes energéticas, não é? E, claro, como é que a gente faz para que determinadas fontes que são importantes para o país, como o senhor colocou, as pequenas centrais hidrelétricas, elas possam entrar, mesmo tendo um custo que às vezes é maior do que a outra, né? E aí essa comparação, muitas vezes, a gente pode não estar levando em consideração algumas outras potencialidades ou alguns outros aspectos relacionados a políticas públicas, desenvolvimento regional. Só para deixar claro, como é que a EPE trabalha na expansão da geração. Nós temos um modelo que nós chamamos de MDI, o modelo de decisão de investimentos. É um modelo cuja função, objetivo, é minimizar o custo total do sistema, claro, com todas as seguranças, todas aquelas restrições necessárias para a segurança da oferta de energia no país. Então, numa rodada de referência, o que esse modelo vai me dar é realmente aquelas fontes que vão me dar o menor custo para o país. E aí já considerando não só a oferta de energia, mas também os aspectos relacionados a custos de transmissão. Mas é claro também que o modelo ele pode trabalhar colocando nele algumas restrições, algumas imposições, vamos dizer assim, correto? De políticas públicas e de incentivo a algumas fontes que o governo, o setor acha importantes. E aí sim podemos expandir algumas fontes, como foi feito agora, por exemplo, com a solar fotovoltaica. Então, é importante isso. Outro ponto que é importante é que a EPE tem uma preocupação hoje, efetivamente, de alocar as fontes energéticas pela vocação que ela tem, pela região onde ela está, né? Isso é outro ponto importante. Quinta pergunta do deputado Aleluia. O senhor falou o Brasil de uma rede só, né? E se nós não teríamos que ter
redes mais regionalizadas e talvez essas interligações regionais para uma possível exportação. E nesse aspecto que o deputado Aleluia colocou, até ontem, hoje, nós estávamos numa discussão com o Dr. Reive, onde, na verdade, uma das ideias da EPE é construir alguns estudos, fazer alguns estudos, justamente no sentido que o senhor colocou, que nós pudéssemos ter alguns nichos regionais, ou seja, regiões, onde essas regiões fossem autossuficientes em energia, gerassem aquilo que ela consome, e que nós tivéssemos essas interligações regionais para possíveis exportações ou importações de energia elétrica. Então, isso é um tema que nós acabamos de conversar recentemente sobre ele e que faz todo sentido o que o senhor colocou. Então, isso também está no nosso radar, a gente está trabalhando nesse sentido. Sexto ponto, o senhor colocou os aspectos relacionados à Eletrobras privada, a predominância dela na transmissão, e como isso fica em relação a ela ter esse grande percentual de transmissão na sua mão, como é que ficariam outros agentes nessa competição? Se poderia haver ou não abuso do poder econômico. Nós acreditamos que, nesse caso, há uma necessidade muito grande também de nós aumentarmos a competitividade do setor, a transparência do setor, permitir que novos agentes entrem no setor de transmissão, para que nós tenhamos um setor mais competitivo, mais dinâmico, de modo que, possivelmente, isso vai levar à diminuição de preço e uma competitividade maior no setor. E, obviamente, no nosso entendimento, isso passa por alguns aspectos relacionados à modernização do setor elétrico, que aí certamente levariam a esse mercado mais livre, mais pujante e mais dinâmico. Okay? E, por fim, o senhor falou dos 360 bilhões de investimentos que nós colocamos em geração e transmissão, e realmente, quando a gente olha a participação da Eletrobras nesses investimentos, na ordem de 120 bilhões de reais, são investimentos muito altos, e aí a necessidade que a gente vê de uma modernização, de uma capitalização da Eletrobras, desculpa, de modo que ela tenha essa capacidade de investimento, que ela possa ser uma empresa com melhor governança, mais moderna, diminuir custos de geração, de transmissão, e efetivamente essa diminuição de custo chegará ao consumidor final, em especial ao consumidor residencial. Eu acho que é isso que é o mais importante. Vou passar a palavra ao Dr. Reive, também ao Amilcar Falo, diretor, e Reive fecha. Pois não. A EPE, ela tem para a expansão da geração, ela tem um modelo de decisão de investimentos, e deixar claro que a busca da EPE no planejamento energético nacional é sempre buscar o menor custo total do sistema. Então, essa é a ideia quando a gente roda o modelo. Na verdade, o que nós temos são todas as fontes ali competindo, levando em consideração os custos dessas fontes, levando em consideração os custos do sistema de transmissão. Então, na verdade, a EPE sempre busca esse menor custo total, sistêmico, levando como objetivo final o menor custo ao consumidor. E é claro, como o Dr. Reive colocou aqui também, tudo isso posteriormente, a modelagem já leva a um menor custo de quanto vai entrar de cada fonte, e isso ainda, através dos leilões de energia elétrica, através de uma competitividade, pode levar ainda ao menor custo, uma vez que nós temos um preço teto, e isso normalmente tem um deságio considerável. Então, só para deixar claro que no planejamento nós já levamos em consideração o problema do menor custo da modicidade tarifária. Outro ponto que eu gostaria de deixar claro também é que a EPE ela é uma empresa pública responsável aí por o planejamento energético do país, os estudos relacionados ao planejamento energético do país, e deixar claro que as avaliações da EPE são sempre puramente técnicas e econômicas, não há nenhum outro tipo de fator que leva às decisões da EPE. São decisões efetivamente técnicas, efetivamente relacionadas
ao aspecto econômico. Deixar claro também que, quando nós fizemos a apresentação aqui, é óbvio que numa apresentação de 10, 15, 20 minutos, não há condições de nós abarcarmos todas as premissas que são consideradas nos nossos estudos, mas, como falou o professor Dorival, nós levamos em consideração nesses estudos todos os aspectos tecnológicos, geopolíticos, industriais, sociais envolvidos, e é claro que a EPE sempre está procurando melhorar a sua modelagem para que possa também considerar as externalidades positivas de cada fonte energética que será ofertada nos leilões de energia. E, finalizando, dizer que é um prazer muito grande para nós estarmos participando desse debate. Eu acho que o debate ele é legítimo e é necessário. Agradecer a todos os deputados e todos os colegas que participaram desse debate. Muito obrigado. Obrigado. Doutora Nilka.